Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está assistindo, esse novo capítulo, esse vídeo, essa série de seis vídeos que estou fazendo e ensinando, demonstrando as atividades, do pastorado, do pastor, das ferramentas que podem ser associadas a esse ministério, esse ofício, esse trabalho, a psicologia. Então, conforme foi definido lá no primeiro vídeo introdutório, hoje estarei falando mais detalhadamente sobre o pastor. E nesse caso, estarei falando sobre o pastor evangélico, o pastor protestante, o pastor cristão. Porque, como eu falei no último vídeo, o pastorado ele abrange N número de pastores e atividades entre denominações, entre governos, enfim, onde ele se encaixa como uma liderança eclesiástica. Mas hoje vou estar focando, no pastor evangélico, pastor cristão. O que é esse pastor? O que ele representa? Da onde ele surgiu? Qual é o seu chamado? Características fundamentais de um pastor, a sua missão e o seu relacionamento com as Sagradas Escrituras, o dever que ele recebeu quando ele teve esse chamado, essa vocação. Então, nesse vídeo, vou estar usando a Sagrada Escritura, a Bíblia, fazendo referências. Aqui no conceitual usamos as referências científicas, história, e o pastor cristão, ele é norteado, dirigido pela Bíblia e pela interpretação divina. Como foi Deus que o escolheu, vamos entender o que Deus espera dele. E também o que você espera do pastor. E você entende o que é o pastor? Talvez você frequente uma igreja, uma denominação, uma comunidade que tem ali um pastor, e como você o vê? É necessário entender a missão dele e o porquê ele está ali. Então, para entrar nessa área do pastor, vou ver uma definição do dicionário. O que o dicionário diz sobre pastor? O pastor é um substantivo masculino, um indivíduo que leva os animais, o rebanho, para um pasto, para um abrigo, e os vigia. Também, outra definição, ele é um guia espiritual. Além de conduzir, levar o rebanho para o pasto, vigiar e conduzi-los de volta para um lugar seguro. Ele é um guia espiritual. É o físico e o espiritual. No meio cristão,
entre os protestantes, ele é chamado ou designado pela comunidade para exercer governo e direção espiritual, sendo clérigo ou leigo. Então, o título pastor, utilizado no contexto das igrejas evangélicas, é uma referência bíblica, né? Que associam a maneira zelosa do Senhor, de Deus, cuidar do seu povo. A profissão, né, é muito comum na época e na região aonde surgiu o cristianismo, como já foi tratado isso em pormenores no conceito da pastoral. Estou só apenas frisando, ele era muito importante no momento, na época em que nasceu o cristianismo. Cercado, a profissão de pastor era muito bem vista, né? Ou seja, tinha uma enormidade de rebanho e muitos pastores para pastorear o rebanho físico. Jesus fez citação usando uma parábola da ovelha perdida. O ministério de Jesus, que é o pastor por excelência, a nossa referência, a referência mundial de pastorado, é Jesus, dentro do cristianismo, em todas as suas esferas. E ele falou da ovelha perdida. Talvez você estivesse olhando um pastor executando ali a sua tarefa, executando ali o seu ofício, e ele com seus discípulos, pessoas que estavam ali com ele, ele fez uma parábola de apresentar uma coisa do cotidiano para demonstrar algo que se queria dizer. E ele estava pegando o cotidiano, o dia a dia, a vida ali, comum, uma coisa, algo comum para os seus discípulos, para mostrar uma realidade espiritual, ao qual ele estava implantando no reino de Deus. Então, ele, trazendo para si mesmo, ele falou que o pastor, o bom pastor, ele vai atrás, ele da ovelha perdida, ele não quer que nenhuma ovelha se perca. Então, essa parábola está registrada, né, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, do verso 10 ao verso 14, e também em outros referências aí dos evangelhos que são sinópticos, e se colocando para o povo que o bom pastor é capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Não apenas como quem seria capaz de morrer. Não é só isso. Como alguém que seria capaz de morrer pelo seu rebanho. O pastorado cristão fala de uma vida de renúncia, no sentido de dar a vida para renunciar. Porque Jesus renunciou à sua glória para vir aqui à terra, fazer ali o seu, implantar a sua igreja e morrer pelas suas ovelhas. Mas o ministério cristão, o pastor, homem, ele também é chamado, no sentido aqui da ovelha perdida, dessa parábola, é que ele seja capaz
seja capacitado, no sentido da renúncia de morrer para outras coisas e se dedicar somente ao cuidado. É pegar o seu tempo para cuidar de um grupo, do rebanho, ou até mesmo, em alguns casos, ou mais, ou pouquíssimas pessoas. É o indivíduo, baseado sempre na palavra de Deus. Então tudo isso é feito, essa renúncia é feita baseado no chamado, baseado na palavra de Deus, e tudo em nome do pastor de todos os pastores, que é Jesus. Então tudo isso, o pastor, nessa sua chamada, né, para o ministério, uma chamada divina, ele está a cargo, ele está representando o sumo pastor, ele é um representante do pastor celestial. Então é muito importante entendermos isso para dimensionarmos, para apoiarmos, prestigiarmos e entendermos a figura do pastor e até rever conceitos, como estamos tratando a figura do pastor. E vemos hoje uma certa banalização, até muitas vezes um descaso com o pastor. Por isso é importante termos esse entendimento. É importante que você tenha essa noção de que nós somos quem é a ovelha e quem é o pastor. Funções distintas. Então, dentro do conceito igreja, dentro da igreja em geral, o pastor, ele tem responsabilidades. Ele não é só uma figura que vai chegar ali, terno, gravata, e vai ser ali um adorno, vai ser né? O pastor não foi chamado para ser um popstar. Na verdade, o pastor, no sentido de que ele foi de raiz original, ele era algo bem comum. Depois eu vou falar sobre o comum, o pastor comum. Mas a responsabilidade do pastor vai além da mensagem que ele vem ali expor, daquilo que ele vem colocar. Existem pastores locais e pastores itinerantes. O pastor itinerante tem uma vantagem sobre o pastor local, não é de questão de responsabilidade. O itinerante não é responsável por um grupo, por uma igreja. É itinerante, cada dia está num local, e ele pode usar a mesma mensagem ou fazer uma carteira de mensagens, e pode ministrá-las, e cada vez que ele ministra, ele vai aperfeiçoando, acrescentando. O pastor local, além da responsabilidade que ele tem ali com a sua membresia, todo dia ele tem que buscar uma palavra nova. Ele não pode ser repetitivo. Todo dia ele tem que ter um alimento novo, um alimento fresco, uma água fresca para o seu rebanho. Então, dois tipos de pastor: o local, que tem a sua comunidade, e o itinerante. Os dois são pastores, mas atuam de forma e com responsabilidades diferentes. Então, além de ministrar a palavra, o pastor faz aconselhamentos, isto quando é solicitado, porque aconselhamento
é diferente de palpite, e pastor não pode dar palpites. Aconselhamento, ele é dado quando é solicitado, e o palpite, ele é dado quando não é solicitado. Então, é importante o pastor discernir entre aconselhamento e palpite. Quando ele for solicitado, ele vai aconselhar em cima da palavra de Deus, para achar a solução para aquela situação. Ele passa estudos bíblicos, ele faz uma reflexão da palavra de Deus em toda celebração, não só no culto. Ele tem uma autoridade delegada pela palavra de Deus, por Deus, para ministrar a bênção apostólica, para ministrar orações, determinadas funções ali, um culto de cura, para ministrar a cura, um culto de profético, para ter uma palavra profética, enfim, ele tem autoridade da sua função, pelas leis, pelo governo, para visitar hospitais, entrar nas UTIs, amparado na condição de pastor. Isso, obviamente, ele tem que estar credenciado, tem que ter sua carteirinha credenciado, lá já ir no hospital, já fazer o seu cadastro ali, cadastrado nos hospitais, e aí ele entra, faz a pastoral ali, faz a missão de visitar os doentes. Ele pode entrar nas penitenciárias para visitar os presos e outros lugares aonde seja necessário que se faça essa visita, e as pessoas ali estão para ouvir a palavra que vai ser ministrada ali para eles, brevemente, uma oração de conforto. Isso é muito importante para os casamentos, reuniões em lares, apresentação de crianças. Tem que haver realmente o entendimento. O pastor, ele faz o batismo nas águas. Quando o batizando ali se entende, ele tem que entregar a vida para Jesus, morrer como Cristo, morrer no sacramento do batismo é afundar, é mergulhar, submergir, é morrer, e emergir é ressuscitar, simbolismo da morte e ressurreição para uma nova vida. Tudo é função do pastor ser feito. Lógico que ele é auxiliado, mas quem faz o batismo é o pastor, é uma função delegada a ele. E fora disso, o pastor também é responsável por coordenar tudo que envolve o seu local de atividade, a sua comunidade. Ele é responsável pela igreja, pela comunidade em geral, dos membros, das pessoas que fazem parte. Então, como toda a comunidade, a igreja tem um templo e ele precisa ser coordenado, tem atividades para ser coordenada, administrada, e isso é importantíssimo para o funcionamento da igreja.
Então veja bem, que além dessa área de atuação dentro da palavra de Deus, do ofício pastoral, do espiritual, ele tem atividades regulares, seculares, atividade de administração, de governo. Ele tem que fazer que tudo funcione, para quando chegar o dia que vai ter ali a reunião, tudo esteja funcionando, tudo esteja no seu devido lugar, em condições de receber, de abrigar o seu rebanho. Então, ele contrata serviços. Tem pessoas que fazem a manutenção, a conservação do local, conserta objetos, faz reparos técnicos. Também é necessário que haja o pagamento das contas, água, luz, telefone, internet. Tudo está sob a administração do pastor. Logicamente, o pastor não vai, ele vai estar coordenando pessoas, delegando pessoas, líderes de departamento, líderes de pessoas que façam essa administração, o seu escritório, que está ali trabalhando, que está ali respondendo por aquela situação. Mas existem casos que a comunidade é muito pequena, então muitas vezes o próprio pastor faz essas atividades, faz todo esse tipo de trabalho. O pastor, ele tem autoridade para atribuir funções, cargos dentro da igreja, para formar uma liderança, nomear auxiliares. Tanto ele tem autoridade para nomear como para destituir, se não estiver funcionando, ou se tiver alguma coisa que venha a reprovar o trabalho ali. Porque todos que compõem o grupo de apoio do pastor e até o pastor está sob constante avaliação da sua função. O pastor precisa ser aprovado, as pessoas que estão ali com ele precisam ser aprovadas em seus ministérios, nos seus trabalhos, e como uma figura humana é sempre possível de erro, de falhas, o imperfeito sendo aperfeiçoado dia a dia através da palavra de Deus, através do cristianismo. Nos dias atuais, o pastor está sendo chamado, ou seja, atraído para ter um entendimento maior. Não, na palavra não, porque ele está baseado na palavra. Ele tem que estar sempre evoluindo na palavra também, mas no sentido de governo, no sentido de entender mais as coisas, de aprender mais profundamente as coisas de Deus. Hoje tem sido mais exigido, mais pedido para a igreja, pela igreja, para que os pastores façam cursos de aprimoração, estudem a teologia, que é importante para o exercício do pastorado, para que através disso ele possa entender que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, foram escritas no passado, mas elas são aplicadas no presente. Por isso é necessário contextualizar. A Escritura não muda, o que muda são os contextos,
são as realidades locais onde eles estão inseridos. E desta forma, ele não vai mudar a palavra, ele vai aplicar a palavra conforme a situação, conforme a necessidade do rebanho. E isso aprende-se na teologia, em várias formas de estudo, que é importante. E o pastor, ele é um funcionário do povo, compõe a igreja. Alguns pastores são assalariados, recebem um salário, que no meio eclesiástico se chama prebenda e não salário. Salário é atribuído a um trabalhador comum, como o pastor, um trabalhador especial, um trabalhador eclesiástico, se chama prebenda. Mas isso não é uma regra. Existem pastores que não recebem salário, existem pastores que trabalham de tempo integral, então ele necessita ter o seu sustento, receber a sua prebenda. Tem pastores que são auxiliares, trabalham, são pastores parciais, eles têm as suas atividades, suas funções no cotidiano, na vida, seculares, né? E ajudam nas horas vagas, em determinado momento, então não recebem salários, por causa de não se dedicarem exclusivamente à função de pastor. Não que o curso de teologia é obrigatório, mas é um auxílio, é uma ajuda para aquele que é vocacionado, porque se não tiver a vocação, pode ter os cursos, pode ter a teologia, mas sem a vocação, ele não vai ficar completo dentro daquilo, porque não vai ser o seu habitat natural. O pastor chamado, vocacionado por Deus, a igreja, suas atividades, o púlpito, todas as áreas da comunidade é o seu habitat natural, foi dado por Deus. Então, quanto mais ferramentas esse pastor tiver para trabalhar, mais ele vai ser usado, mais ele vai ser capacitado. Isso não diminui a relação de unção de Deus, de quem tem mais conhecimento ou de quem tem menos conhecimento. A unção é o chamado de Deus. A opção que pode ser mais usado por Deus, fazer mais coisas, é quando se tem mais ferramentas. Porque se eu tenho poucas ferramentas, eu vou desenvolver um trabalho com pouco trabalho, com qualidade, mas dentro da ferramenta que eu tenho. Agora, se eu tenho muitas ferramentas, vou desenvolver um trabalho com qualidade, mas com muitas mais opções. E um grande exemplo, né, ele é clássico dentro da ideia de trabalho e tal, dentro do campo teológico, é o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Os dois foram chamados. Pedro era o líder da igreja, a unção estava sobre ele. Jesus colocou, praticamente designou o trabalho da igreja, falando para ele da instituição da igreja. Paulo
veio bem depois. Paulo nem fazia parte do primeiro grupo de apóstolos. Mas, voltando para essa questão, deixando de lado a unção e voltando para a ferramenta, para o instrumental, para justificar que conhecimento nunca é demais, ferramentas nunca é demais. Paulo era um homem que tinha uma formação acadêmica fantástica, cresceu, foi educado ali aos pés de Gamaliel, entendendo toda a história do contexto do hebraico, o contexto judaico. Ele era excepcional. Também tinha formação acadêmica. Paulo era um advogado. Pedro, ele era um pescador, não tinha conhecimento. Eu não estou comparando a unção de cada um, o trabalho de cada um, mas com as ferramentas. Paulo tinha ferramentas para ir para os gentios, para ir e fazer o trabalho que ele fez, expandir o Evangelho, plantar igrejas. E vemos que grande parte, fora os Evangelhos, os escritos ali de Paulo, eles foram muito maiores, fundamentando os ensinamentos da igreja sobre funções nas cartas do apóstolo Paulo, porque ele trabalhou em plantar igrejas, governar, colocar pessoas, distribuir funções e cuidar de uma ampla gama de trabalho. O apóstolo Pedro fez um trabalho excelente, mas voltado mais para a localidade. Então, Paulo foi mandado para os gregos, que tinha uma cultura, uma sabedoria, e ele falava de igual para igual, até superior. Não poderia ser mandado Pedro para esse local, ele não tinha essa ferramenta de trabalho. Então, quanto mais pastor entender, conhecer, mais possibilidades, não quer dizer que vai ter, mas mais possibilidades abre esse leque de alcançar, de fazer, de atingir alguns objetivos para melhorar